Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast. Nós estamos aqui em 3 advogadas, né, incríveis, doutora Aline Garcia, doutora Marina Moraes e eu, que sou a Ariana Garcia, faço parte da OAB já há 2 gestões. O tema hoje que nós vamos papear aqui é a advogada e a política da OAB. Um assunto mais institucional, que tem um viés um pouquinho mais de OAB mesmo, de política de OAB, e que é muito importante a gente discutir, a gente conhecer o que existe no sistema da ordem a respeito desse tema. Para a gente ver que não é modismo, para a gente ver que não é feminismo. Existe um provimento desde 2014 que instituiu para registro de chapa 30% de cota feminina. Depois desse provimento, veio o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada em 2015, mostrando ampliações e valorizações às diversas formas de se conversar os temas sociais relativos à mulher no mercado, na sociedade, e da mulher advogada, também relativa ao mercado de trabalho, né, dentro da advocacia. Na sequência, em 2017, surgiu um provimento que determinava que esses 30% obrigatórios para o registro de chapa também pudessem contar com essa cota nas diretorias e até vir o paridade, a tão propalada paridade, que é um outro provimento que institui a necessidade de 50% de homens e mulheres nos registros de chapa, né, trabalhando pela ordem no Conselho Federal, nas diretorias, em todo o Conselho, na CASAG. E isso teve um reflexo em todas as sessionais, não só pela questão da eleição em si, mas também de abertura de espaços para a mulher advogada, né? Não que não tivéssemos antes, mas esse reconhecimento, digamos assim, o preto no branco, legislado dentro de um provimento também é muito importante para reconhecer direitos. E também teve em 2016, como reflexo de toda essa política que o Conselho Federal tem feito já, a Resolução 9 de 2016, que instituiu o Plano Estadual de Valorização da Mulher Advogada. Então, é sobre esse tema e sobre os desdobramentos dele, né, sobre tudo que a gente pode conversar, que é muito amplo, que viemos aqui, então, bater esse papo. E eu queria passar já a palavra para a Marina, né, nossa advogada eleitoralista, para a gente começar aqui as nossas conversas. Olá, queria dizer que é um prazer estar aqui com a Aline e com a Ariana, falar com vocês nesse podcast. O meu nome é Marina, eu gostei do jeito que a Ariana falou, né? Eu sou a Ariana, estou há 2 gestões na OAB. Meu nome é Marina, eu sou viciada em política e eleições. Eu sou advogada eleitoralista e, além da advocacia eleitoral, eu gosto muito da política classista de modo geral. Eu também estive envolvida nos últimos processos e eu acho que é muito importante a gente esclarecer por que é tão importante a participação da mulher na política classista. A gente precisa de políticas diferenciadas? Nossa, nós somos advogadas tão boas quanto os nossos colegas advogados. Por que a gente precisa de uma política diferenciada para nós? Porque a gente precisa, porque a gente tem pautas diferentes e isso começa em questões imperceptíveis e avança para outras questões muito mais sensíveis. Estava conversando com as meninas antes de começar o podcast e a Ariana lembrou de uma coisa... Ótimo, gostei dessa. As meninas, por favor, né, gente? Tá certo, pode continuar. E aí, a Ariana me lembrou de uma coisa que, graças a Deus, eu tinha até esquecido, acho que eu guardei na gaveta do meu esquecimento, mas que eu tinha contado num evento que a gente estava falando também sobre participação da mulher na política, naquela ocasião era sobre a partidária, que quando eu comecei a advocacia, quando eu ainda era uma associada baby, e eu estava nas reuniões com os candidatos, com os prefeitos, né, no escritório, o sócio majoritário dizia, prefeito, esse aqui é o advogado fulano, ponto. E quando ele ia me apresentar, ele dizia, essa é a Marina. Mas olha, a Marina trabalhou 2 anos no TRE, ela conhece todos os servidores, ela é especialista também em direito eleitoral e ela faz mestrado na Federal. E ele passava um tempão justificando a minha presença na reunião como se eu realmente não devesse estar ali. E assim, ele não fazia por mal. Ele achava, inclusive, legal, porque, nossa, ele estava passando meu extenso currículo, né, para o cliente. Mas essa é uma maneira involuntária de dizer que eu preciso muito merecer estar ali por vários esforços triplicados que as outras pessoas não precisam de um vírgula especialista, vírgula não sei o quê. Ele é só o advogado fulano.
E por que isso reflete na política classista e por que a gente precisa começar a pensar? Quando a gente faz esses eventos sobre participação da mulher na política partidária, por exemplo, eu gosto muito de dizer de pautas da mulher na política, no Congresso, que os homens não pensariam. O Vandir, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, sempre cita esse exemplo, que a doutora Cristina mandou um projeto de lei na Câmara para ser obrigatória a colocada de gancho para a bolsa nos banheiros do shopping. E que todo mundo ficou, nossa, mas que projeto de lei estúpido, o que é isso? Discutir isso numa Câmara de Vereadores? Mas é porque os homens não pensam como é a vida de uma mulher que está segurando a sacola de compras, a bolsa, a sacola da criança, a criança e tentando usar o banheiro. A gente não tem os 8 braços de Shiva, né, amigos? Então, assim, a gente precisa de gancho mesmo. Pequena ajuda é bom, né? Toda ajuda é bem-vinda. E isso é muito relevante. E a gente precisa começar a pensar que a gente tem pautas próprias. E dentro da advocacia, para cada pauta da advocacia, a gente tem uma subpauta da mulher que é tão importante quanto. A gente fica muito defendendo aqui prerrogativas. E as mulheres, elas precisam de prerrogativas próprias, porque enquanto os homens têm problema para conseguir acesso aos autos, para fazer um despacho, a gente sofre outras coisas, tipo assédio, tipo comentários sobre a sua roupa, gente interrompendo a sua sustentação. Será que ela é mesmo advogada? Você é advogado com AB e tudo, deixa eu ver a sua AB aqui. Então, assim, a prerrogativa é muito importante para todos os advogados, mas a gente precisa de prerrogativas ainda mais específicas, porque a gente tem prerrogativas mais violadas com mais frequência. E a gente precisa ter condições de vocalizar isso dentro da OAB. A gente quer mais cursos na ESA. O Rafa estava falando isso, acho que uns 2 cafés da manhã atrás, no das mulheres, inclusive, né, Ariana? Que a ESA começou a fazer cursos pela manhã, porque sempre fazia à noite, né? Partes do princípio que a pessoa fica no escritório o dia todo, à noite ela pode fazer o curso, mas que muitas mulheres não tinham com quem deixar os filhos à noite, e que por isso elas não conseguiam assistir os cursos. E a gente precisou dessa sensibilidade de passar a fazer os cursos pela manhã, enquanto os filhos das advogadas estavam na escola. E essa é uma pauta muito válida. A gente não pode se orgulhar de fazer muitos cursos, e a gente fez mesmo, quando a gente não pensa que algumas pessoas não conseguem acompanhar os cursos por causa do horário. Então, a gente tem... Da rotina de trabalho. Né? Da rotina de trabalho, a gente realmente tem... aqui que o Rafa, né, que ela está falando, o nosso Rafa, né, Rafael Lara, que é o pré-candidato, né, desse movimento de compromisso com a advocacia, e que a gente faz questão de chamar de Rafa, né, porque é uma pessoa por quem nós temos muito, muito, muito carinho, e tem sempre incentivado, ele tem sempre ouvido muito e atuado na ESA, como ela mencionou, por diversas ocasiões que a gente vai poder falar aqui ao longo desse podcast, o tanto que ele atua pensando nessa rotina, que não é uma rotina masculina apenas, né? Não então mesmo. É muito importante. Mas segue aí, Marina. Depois você passa a bola para a Aline, por favor. Gente, eu acho que todo mundo tem que ser muito íntimo assim mesmo, entendeu? É o Rafa e vocês vão me desculpando. É isso aí. Ai. Mas é isso, a gente tem que começar a pensar nessas pautas e que a gente precisa vocalizar. E que bom que agora a gente vai ter mais mulheres compondo a chapa, compondo a diretoria, compondo os espaços de fala. Eu não tenho nada a reclamar, eu sempre tive muito espaço na OAB, eu acho que a OAB Goiás merece todo o crédito por isso. Mas, de verdade, que mais mulheres se sintam encorajadas a verbalizar e a entender que a política classista não está longe de você, não é uma coisa tipo, ai, que saco, eu tenho que ir lá votar. Participar é muito legal. A campanha da OAB é muito gostosa, na verdade. Eu conheci pessoas extraordinárias nessas gestões e nesses tempos de campanha. A gente fica muito próximo de várias pessoas. É muito gostoso esse networking, essa troca. E eu acho que a gente tem muita coisa a contribuir, muitas pautas que a gente quer ouvir, inclusive, né, Ariana? Com certeza. Com certeza. Bom... olá a todos, meu nome é Aline Garcia, sou conselheira. Não é irmã, gente, não é. Quase, Ariana, né? A gente é irmã Quase. de alma, mas a gente irmã não é de irmã. almas. Estou na gestão também há 2 mandados e tenho muito orgulho de dizer isso e dizer que o Rafa, nosso grande amigo, foi quem me ligou no dia em que o nosso então presidente Lúcio Flávio, pré-candidato, ligou para o dono do escritório e disse: quero uma reunião contigo. E o Rafa me ligou: Aline, eu quero você na reunião. Bom, daí eu já percebi que ele era diferenciado, porque
Afinal de contas, eles poderiam ouvir apenas o dono do escritório, né, o principal sócio, e simplesmente não me chamarem para a reunião. E o Rafa me chamou. E eu me lembro, Ariana, quando lá em 2015, na campanha, ele sentou, assim, 5, 6 mulheres e falou o seguinte: eu quero que vocês conversem sobre a pauta feminina. A gente, oi? Como assim? Você, homem, Você né, quer o quê? nos mandando falar sobre a pauta feminina? Ele é. Vocês não têm necessidades diferentes? Vocês não têm demandas diferentes? Vocês não querem apresentar propostas para o pessoal da campanha, para que a gente coloque essas propostas em pauta, discuta, leve para um comitê político e faça realmente algo para diferenciar essa gestão, porque nós vamos ganhar, né? Então, na época, a conversa era essa. E eu me lembro que foi bem interessante, Marina, porque eu nunca participei de política classista, nem política partidária. Eu ficava dentro do escritório, atrás da minha mesinha, trabalhando muito bem, gerindo a minha equipe, e ok, estava tudo bem para mim. Tudo bem porque no meu escritório eu tinha meu espaço, conquistei a duras penas, com certeza. No meu mercado, que é o mercado de seguros, a gente também conquistou através de muito estudo, através do que você disse, de ter que ter um currículo, de ter que falar, de ter que levar algumas questões à frente, mas na política classista eu não tinha, então, essa experiência. E eu pensei, o que eu posso contribuir? Como assim, né? Para as outras advogadas e tal. E aí o Rafael, na época, disse: Aline, olha só, você é gestora de um grande escritório, você é líder de uma equipe e você consegue, sim, trazer tudo isso para mostrar para a mulher que ela precisa de conhecimento, de técnica, com certeza. Todo advogado precisa. Gente, aliás, nosso presidente Lúcio é um grande defensor do estudo e da leitura, inclusive. Incentiva todos nós, é o eterno professor. Mas, além da técnica, do conhecimento, a gente precisa de outras questões. A gente precisa de autoconfiança, a gente precisa de ousadia, a gente precisa de alguém que pegue na nossa mão, às vezes fala: vamos lá, você dá conta. Sabe, naquele momento, quando ele fez aquela reunião das mulheres e olhou para cada uma de nós, eu me vi nada, né, gente? Eu nunca tinha trabalhado em política classista, já tinha pessoas ali na segunda, terceira campanha, pessoas com muito mais tempo de advocacia do que eu, e de repente eu me vi incentivada a ajudar pessoas, a ajudar outras advogadas, até pela minha inexperiência. Poxa, se a Aline é tão inexperiente e consegue vir e entrar para um grupo desse, por que não eu? Né? Então, eu acho que muitas vezes algumas advogadas se colocam nessa posição. Por que eu consigo? Por que eu posso? Por que eu quero? Né? Eu acho que a gente tem que se fazer essas perguntas às vezes. Você falou uma coisa muito interessante e que eu acho que tem tudo a ver também com esse movimento que a gente participa, que é o compromisso com a advocacia. Quando você fala assim: olha, eu tão inexperiente, o que é que eu posso trazer para essas pessoas? Mas é justamente isso. A OAB, ela é de todos. Ela não é de um clubinho, né? Ela não é de um mote de advogados que tem um determinado discurso, uma determinada advocacia, uma banca de advogados XYZ, de modelo e tudo. E eu acho que essas duas gestões, né, e a gente está terminando uma agora, né, Aline, a gente, né, Marina? Todos nós. Eu acho que veio e quebrou isso, né? Quebrou essa redoma fechada, encastelada, de que advogados e advogadas não poderiam estar dentro desse sistema. E aí é impossível a gente não trazer esse gancho para a questão da participação das mulheres, né? Porque a gente sente isso mais. Tá certo, a gente começou assim, já fez um introitozinho aqui já explicando por que isso surgiu, de onde que surgiu, que não era modismo e tudo mais. Mas a gente ainda tem muito o que desbravar nesse sentido, né? As pessoas têm que conhecer o real sentido da gente falar sobre isso, que não é um assunto em que a gente possa se inserir de maneira autocentrada como mulheres, nada a ver. E o Rafael, nesse diálogo que ele teve, né, com essas mulheres lá já em 2015, numa primeira campanha, em que isso tudo estava coincidentemente acontecendo. Ele fala isso mesmo, fala: olha, tem coisas que são peculiares e a gente tem que entender que a questão da igualdade jurídica, ela não vai passar por ignorar as diferenças físicas, biológicas, as diferenças de rotina, de necessidade que homens e mulheres têm.
Então, é partir daí, né? Eu acho que, nesse sentido, eu não sei se todas as pessoas tiveram, sabe, Aline, aquela curiosidade de ler, por exemplo, os documentos aqui, por exemplo, que a gente mencionou, só para dizer que a gente não está falando aqui aleatoriamente, o assunto é altamente institucional. Essa Resolução 9 de 2016, no que ela aplica à realidade da mulher advogada. Eu acho que a Aline tem uma experiência muito assim forte para mostrar aonde isso tangencia a gente tão de perto, aonde é tão importante para a gente. Eu queria muito que você contasse para a gente, Aline, a sua experiência com esse Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. Ariana, você sabe que isso mexe muito comigo, Sim. né? Bastante, gente. Mulher é emotiva e é emotiva mesmo por natureza. Às vezes a gente é um pouquinho dura, ousada e tudo que a gente precisa ser, mas a gente segue, né? A gente segue. Enfim, em 2015 saiu o Plano de Valorização da Mulher Advogada. Esse plano, ele não pretende apenas trazer a mulher para dentro do sistema, mas pensar na mulher como um todo, na sociedade. E aí a gente pode explorar um pouco melhor isso depois em relação aos outros institutos. Mas, especificamente no meu caso, o que acontece? Em 2012, eu tive a segunda gestação, e essa gestação foi de alto risco, e eu fiquei 1 ano em casa, tomando medicamento, eram 2 injeções por dia, pressão alta, vários problemas de saúde, a ponto de não poder lavar um copo dentro de casa. Gente, mulher vendo a pia suja, vendo o filho solto, e vendo o marido fazer o que quer dentro da casa, gente, isso é assim, é de surtar qualquer uma, né? Então, foi 1 ano desse jeito. E eu precisava de ajuda para tudo, para comer, para higiene pessoal, para um monte de coisa. E o que acontece? Eu me licenciei da OAB por 1 ano, de todas as seccionais que eu tenho inscrição, porque como o escritório que eu atuo é de atuação nacional, eu tinha atuação nacional, e eu tenho atuação nacional. Como eu não sabia quando eu ia voltar, porque, a princípio, eu ficaria em tratamento de 2 a 3 anos. Então, mesmo depois que eu ganhasse a minha filha, se eu mantivesse a gestação, porque eu corria o risco o tempo inteiro de perder o bebê ou de eu mesmo vir à morte. Então, assim, era um risco muito, muito grave. E o que acontece? Eu suspendi todas as minhas inscrições, porque eu não sabia quando eu ia voltar, né? Eu tinha anuidade. Você suspendeu da sua própria eu me rotina suspendi. doméstica. Eu me vi num momento, Marina, que eu parei na minha casa e falei para minha mãe, eu parei minha vida. Eu parei minha vida. Eu estava numa pós-graduação, eu estava em ascensão no escritório, sabe? Um monte de coisa, um filho pequeno, e de repente eu parei. Parei com uma gravidez inesperada. Enfim, e aí o que acontece? Com esse licenciamento, se suspendeu o meu tempo de exercício da advocacia. E o regulamento fala em 5 anos ininterruptos de atuação do advogado para se candidatar a cargos da OAB. Na época, eram 5 anos ininterruptos a partir do provimento, porque o regulamento fala em 5 anos. Quer dizer, a discussão é sempre aquela. O provimento, ele regula mais, ele restringe mais do que o regulamento. A discussão era essa. E, no meu caso em específico, eu não me licenciei por incompatibilidade, eu não me licenciei por N motivos. Eu me licenciei por uma questão de estado de saúde. Eu não sabia quando eu ia voltar a trabalhar. Decorrente de uma questão eminentemente feminina, que foi a sua gravidez. E essa é a grande questão, né? Eu me licenciei por conta de uma gravidez. Ou seja, uma questão feminina, uma pauta totalmente feminina. Não tem outra, né, explicação. E aí, em 2015, saiu o provimento. Em 2015, a gente registrou a chapa. Né, na época da nossa primeira eleição, a primeira eleição que eu participei. E aí eu me vi, quando do registro da chapa, o seguinte: Aline, você vai ser impugnada. Como assim, gente? Não sei nem, né, por onde começar e tal. Por quê? Porque eu não tinha os 5 anos ininterruptos. Só que de advocacia eu tinha 10 anos de advocacia. Ou seja, eu tinha muito mais experiência do que o tempo que estava sendo requerido. O que acontece? Na época da impugnação, fui eu e mais 4 outros candidatos por conta de outros motivos. Sim, eu me lembro disso. E aí é importante ressaltar, né, Ariana? Porque a Ariana, a Marina, quem participou da época dessa impugnação,
vai lembrar que o meu nome saía no jornal todos os dias. Eu chegava no escritório de manhã, meu pessoal, doutora, você viu seu nome no jornal? Aí eu olhava lá, a Aline impugnada e tal. Parecia que eu não tinha pago a anuidade, parecia que eu era incompatível, parecia um monte de coisa. Ninguém parava para pensar que era uma questão totalmente feminina, de uma pauta totalmente feminina. Era uma gravidez de risco. Então, aquilo que eu fiz para salvar a minha vida e a vida da minha filha tinha se voltado contra mim. E eu parei no momento e falei o seguinte, eu vou então entregar, né? Eu vou entregar porque, poxa, eu não vou deixar uma chapa inteira derruir por minha causa. E aí eu me vinha numa outra situação. A única candidata mulher, gente, a ser impugnada. Aí é difícil, né? Não, porque... pois é. A gente não vai nem falar aqui quem que impugnou e tudo, porque geralmente... É complicado, né, Ariana? É até estranho a gente ver, né, tanta falácia a respeito dessa questão de valorização da mulher advogada, porque esse é o contexto, né? Justamente. Podiam até não conhecer, né, Alice, Aline, o real motivo, mas a partir do momento que viu ali na apresentação de uma defesa, podia ter desistido, né? Poderia ter desistido. Aí o que a gente fez? A gente pegou o plano de valorização e a gente usou o artigo 2º, inciso 6º, a linha A, que diz o seguinte: igualdade de gêneros na participação política ou na participação de cargos de poder. Ou seja, igualdade de gêneros para participar tanto da política classista quanto da política partidária. O plano de valorização da mulher advogada do Conselho Federal determinava isso. E aí nós pegamos, assim, ainda que não houvesse plano, Marina, era uma questão totalmente diferente. Era uma questão atípica. Não era simplesmente aplicar a letra da lei sem olhar, porque o princípio da igualdade, gente, ele é constitucional. Ele não veio do plano de valorização da mulher advogada. Ele veio há muito tempo. O plano que veio dele. Vamos trazer igualdade. E a igualdade é tratar os diferentes de formas diferentes, certo? Então, assim, falando um pouco da minha experiência, que foi muito difícil na época, primeiro porque eu revivia tudo que eu vivi durante um ano dentro de casa, passando mal e com problemas de saúde. Ter que explicar. Né? Ter que explicar isso toda vez, ter que justificar, e as pessoas não se davam o trabalho de ler o motivo. Segundo, quando esse assunto entrava em pauta para os componentes da chapa, aí sempre olhava torto. Poxa, só a Aline, mulher aqui, sendo impugnada. Então, assim, sempre olhavam torto. E a gente acabou recebendo, por que você não coloca seu nome à disposição? Troca seu nome por outra mulher. Ah, você não tem experiência na política classista, para quê? Troca seu nome, é muito mais fácil. Fulano tem muito mais cacife, tem muito mais isso e aquilo. E aí, eu tive o apoio de várias mulheres, uma delas foi a Ariana, a Adel, que é a nossa secretária-geral adjunta hoje, do próprio Lúcio Flávio. O Lúcio fez a sua sustentação oral. O Lúcio fez a minha sustentação oral. O próprio Rafael, o próprio Jacó e o Serra. Quer dizer, a diretoria disse o seguinte: nós não te deixaremos para trás. Nós não te deixaremos para trás. É um lema muito importante, sabe? Né? Demais, porque trouxe união nessa trajetória para esse grupo, sabe? Trouxe o sentimento de lealdade, trouxe um sentimento de, poxa vida, você é mãe, você obviamente escolheria cuidar da sua filha, isso não aconteceria, sabe? Com um candidato, porque ele não tem gestação, ele não passa por um quadro de saúde que se agrava, que fica severo, como foi seu caso, né, Aline? Sim. Por conta de gestação, porque ele simplesmente não tem uma gestação. Não tem. E aí, isso que você pontuou, assim, só pra gente pegar um gancho, assim, e deslanchar. Primeiro, mostrando a importância de um plano de valorização, né, da mulher advogada, por que ele existe, por que se discute a ampliação de espaços e todo esse assunto. Segundo, pra gente ficar muito atenta, né, Marina? Ficar muito atenta com essa questão do discurso. Quem é que faz? Porque falar é bom, você vai pro jornal, você escreve, você... Eu defendo, tem um monte de mulher comigo, gente, olha aqui. Mas quem é que faz? Quem é que atua, né? Quem é que usa isso, assim, dentro do contexto real, que é a defesa da nossa participação, das nossas peculiaridades femininas. E mais do que isso é muito parecido com algumas leis que a gente tem, que eu acho que, inclusive, o Conselho Sessional da OAB votou, se não me engano, na primeira gestão, entrar com um questionamento de constitucionalidade sobre uma lei estadual que existia, em que ficava vedado às mulheres que, por licença maternidade, que é aquele prazo, né, que todas as mulheres têm ao parirem, né,
que aquilo era um impedimento para se contar o tempo para que elas pudessem crescer na carreira. Era uma lei estadual que eu sei que o Conselho, eu me lembro disso, acho que o relator à época foi inclusive o Marco César. Então é muito parecido, porque isso é outra coisa. Quem é que tira licença maternidade? É a mulher. Aí você impedir uma mulher de continuar, de ter aquele tempo, né, obstado, a contagem daquele tempo obstado por conta de algo que é peculiar a ela, num direito que ela tem, que é de formar, né, fazer a formação da sua família, que é um direito de cada um de nós, isso também é injusto. Isso é uma implicação que impinge, né, um descrime contra a mulher. Então, a gente precisa ficar muito atenta a isso. Não é só ter papel, não é só de tirar foto com mulher, ir para o jornal escrever isso ou aquilo. É efetivamente, né, usar esse argumento da igualdade em nosso favor. Ariana, argumento técnico, nós que somos advogados, nós sabemos que nós forjamos ou fazemos para qualquer tipo de alegação que a gente for fazer, né? Sim. É óbvio que a gente tem o regulamento que fala de 5 anos, o provimento que fala 5 anos ininterruptos, mas a gente tem aí também uma questão que é óbvia. Como que um tempo de licenciamento por conta de uma gestação de risco não é contado, por exemplo, para efeito de INSS? É contado. Por que não é contado por exercício da advocacia? Eu deixei de ser advogada porque essa era a minha grande pergunta e indagação interna, tá? Eu deixei de ser advogada durante esse 1 ano que eu fiquei em casa, cuidando da minha vida para ter minha filha. Eu não deixei de ser advogada. Por um outro lado, quando se fala o seguinte, não se precisa de um plano de valorização da mulher advogada, não se precisa de um paridade. Aí eu pergunto para vocês, a aplicação do princípio da igualdade, que é constitucional no meu caso, foi esquecido na época, inclusive por pessoas que hoje jogam aos 4 ventos que apoiam advogadas, né? Se não houvesse o plano, o próprio Conselho Federal não teria olhado para o meu caso e falado assim, calma, peraí, eu aprovei um plano falando que tem que ter igualdade entre gêneros e agora eu pego isso e jogo contra uma mulher que se licenciou. Enfim, fez com que o próprio Conselho Federal olhasse para o meu caso de uma forma diferente. Embora a gente tivesse outros argumentos constitucionais, sim, infralegais, de provimento. De uma das primeiras oportunidades, né, que se teve para discutir Foi a primeira, Ariana. Tive esse fato feedback, histórico, né? Sabe? É um legado que eu falo para minha filha. Como advogada goiana, né? Porque a gente realmente faz história. Nossa, eu achei esse relato tão forte. De verdade, assim, eu fiquei arrepiada. Dela. E é engraçado, assim, porque eu me lembro da impugnação da sua candidatura, mas eu não me lembrava desse desdobramento. E eu acho que, assim, a gente não pode deixar essa história morrer. E se for desconfortável para você reviver, eu já peço desculpas antecipadas, eu imagino que seja. Mas, assim, é muito importante, porque é tão difícil olhar para a lei de forma abstrata, para o regulamento de forma abstrata, porque palavras são só palavras inicialmente, né? E quando a gente pensa da força disso e da relevância, eu posso imaginar a carga psicológica que foi para você, porque a advocacia é muito dinâmica e a gente não está acostumado a descansar, né? Não. A gente eu me sinto muito culpada quando eu paro pra fazer... Quando você tira férias, gente. Você tira férias? Existe férias. O que é férias? Porque a gente fica nessa, assim, a gente é advogado 24 horas por dia, porque o telefone não para de tocar, porque a gente fica pensando naquilo, a gente vive isso o tempo todo. E eu imagino, assim, você teve que frear de uma vez e que já é muito pesado, porque eu não ia conseguir, eu ficar doida, assim, com crise de ansiedade, meu Deus do céu. Ela não contou, mas ela ficou. E tivemos outros desdobramentos. Eu realmente posso imaginar. E assim, eu achei realmente muito forte. Eu não me lembrava disso e eu acho que essa história precisa ser contada, porque faz muita diferença a gente pensar sobre isso. Sabe, Marina, falando um pouco disso, assim, de fato, esse momento, ele foi muito, muito forte para mim, muito difícil em todos os aspectos, familiares, financeiros, profissionais, né? Hoje não me deixa desconfortável falar sobre isso e eu vou te falar por quê. A minha filha hoje tem 8 anos e o meu filho tem 10. A mini-mi. A minha mini, a Aline, ela sabe dividir as tarefas da casa entre o pai e o irmão, porque ela sabe que é igual e que a obrigação e os direitos dentro da casa são iguais.
Os meus filhos hoje, eles olham para mim e falam, poxa, minha mãe está na OAB e a minha mãe fez isso e aquilo. Não é que seja o cargo, ou seja a história, ou o seu nome sair e estar no jornal, isso e aquilo. É mostrar para eles que, independente das circunstâncias, dos impedimentos, independente do que as pessoas colocam, do que as pessoas falam, gente, quantas ligações eu recebi, desiste desse negócio, para que você quer? Você não tem salário na OAB, Ariana, para que você quer, né, passar por tudo isso, gente? OAB, gente? Sabe? Então, assim, às vezes as pessoas não escutam, e a gente falou muito sobre isso antes da nossa conversa aqui, do perfil masculino que nós temos, infelizmente, em Goiás e nos interiores, né? Então, família, às vezes, Aline, o que você quer com isso e tal? Deixa isso pra lá. E na época eu falei o seguinte, gente, se eu deixar isso agora, eu vou deixar uma pecha para minha filha que, além de eu ter parado 1 ano a minha vida, ela me impediu de conquistar sonhos e de deixar um legado. Sabe? E hoje, quando eu olho para isso, e olho para ela, e ela fala assim, mãe, eu quero ser advogada e ser da OAB. Cara, isso não tem preço, não tem preço. Não tem preço ela fazer uma lista de tarefas, Ariana, e colocar o pai e o irmão na lista. Porque ela sabe que é igual, os direitos são iguais, as obrigações são iguais. E é interessante isso que você está falando, eu quero puxar esse gancho, porque aí a gente, agora mudando até um pouquinho de assunto, é a questão da divisão de tarefas e tal, que a gente acha que também é um assunto que não tem relevância dentro da OAB. O que isso tem a ver? Vocês estão trazendo coisas que, né, a OAB tem outros paradigmas, tem outras coisas a enfrentar. Não é. A gente sabe, né, diversos relatos e inclusive trazidos formalmente, por exemplo, a Comissão da Mulher Advogada, a questão da carreira da mulher. Sim. Porque ainda é um tabu a questão de divisão de tarefas, né, que, na verdade, não devia nem ser mais, né? Todo mundo tem o seu papel dentro de casa e tudo, mas isso traz algumas consequências, porque quando você não tem essa divisão em casa, te sobra menos tempo para você avançar. E isso é também uma forma, né, essa questão assim, muito cultural, muito enraizada em todos nós, homens e mulheres. Eu já não estou falando assim, fazendo distinção, não. Isso é tão real que muitas vezes a advogada ela vai pleitear um espaço, um escritório, alguma coisa assim, e tem aquela pergunta, como tem em todos, né, todos os espaços de mercado de trabalho, que a gente sabe desses relatos, eles são verídicos, ninguém inventa nada. Você tem filho? Você casou agora, você quer ter filho? Quer dizer, parece que o empregador, ele já está vendo lá na frente, Marina, que isso é uma coisa que vai trazer para ele algum dissabor, alguma preocupação. Por quê? Qual é o fundamento disso a rigor? É aquele que diz o seguinte, não, se ela vai ter filho, é ela que vai ter que cuidar, é ela que vai ter que, né, largar um pouco as atividades para ficar em função daquela atividade, daquela tarefa que é extremamente maternal, né? E a questão de ascender na carreira também, que é o que a gente fala do teto de vidro. Uhum. A ideia do teto de vidro na carreira da mulher, que ainda existe, né? Muitas rompem, mas quando a gente vai olhar, quem rompeu tem, em geral, ainda, eu não estou dizendo que isso é uma regra, né? Assim, pode ser que a gente já esteja mudando muito, mas assim, ainda se vê, na maioria dos casos das mulheres que rompem esse teto de vidro, que é aquele teto invisível, de que as mulheres não passam por melhores que elas sejam, por mais competentes que elas tenham, que elas sejam, é aquela mulher que tem um pouco a vida, entre aspas, masculinizada. Eu digo masculinizada. Ou abre mão de muita coisa, por né? Abrir mão de algumas coisas, como maternidade, enfim. Aí ela não é mais um problema naquele escritório ou naquele cargo que ela está projetando alcançar. E o plano de valorização da mulher advogada também trata um pouco dessas questões. Como trata, você pontuou aí, e só para eu arrematar, que eu quero passar para a Marina para ela fazer um paralelo para mim, mas como você pontuou aí questões relativas a previdenciário e trabalhista e etc., o plano é muito interessante, gente. Quem puder, quem tiver essa curiosidade de buscar o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada e o nosso estadual, que é a Resolução 9 de 2016, vê, inclusive, ali previsões em relação à valorização da mulher
que trabalha no meio rural, a mulher indígena e tudo mais. Isso são repercussões em outras leis, Aline. Com certeza. Previdenciárias trabalhistas, coisas que a gente estuda no nosso dia a dia e que a gente milita na nossa advocacia. E mais um motivo, então, para isso ser tão importante para a gente, né? E não menosprezado e não achar, de novo, eu vou usar a expressão aqui, porque a gente escuta isso muito dentro e fora, né? A história do modismo, das mulheres estarem com a projeção de todo esse discurso como se fosse uma coisa, isso vai passar. Não vai passar. Né? Isso é uma coisa que veio para ficar, o alcance das nossas metas, né? De tudo isso se tornar algo muito mais humanizado e igualitário, né? Isso, a tendência é não passar, a tendência é se aperfeiçoar até a gente chegar a um patamar que de fato isso não precise, mas isso demora. Demora um pouco, né, Ariana? Infelizmente. Como eu disse, às vezes a lei existe, mas ela é interpretada do jeito que se interessa naquele momento. O Plano de Valorização da Mulher Advogada, institucionalmente, trouxe para dentro da OAB problemas sociais que eram esquecidos e que, às vezes, a OAB, que é uma instituição que defende a cidadania, defende a sociedade e que precisa defender também as minorias, às vezes não colocava o pitaco. Sabe aquela história de marido e mulher não se coloca colher e hoje se coloca? Hoje a OAB pode, muitas vezes, interferir na questão da violência doméstica, do feminicídio, do racismo, né, no incentivo à carreira, da própria ESA trazer cursos que incentivem a mulher a estudar, a se especializar para poder voltar ao mercado de trabalho depois de um período fora. Então, assim, esse plano, ele institucionalizou algumas questões que, para mim, são tão relevantes, porque traz um contexto, sabe, da mulher que, às vezes, é esquecida. Infelizmente, questões que acontecem, gente, não só com pessoas menos esclarecidas, mas com advogadas, com mulheres que atuam na carreira jurídica de um modo geral e que sofrem, sim, violência doméstica, sofrem, sim, assédio moral, assédio psicológico, né? Ofensas. Não estamos. A violência não é uma coisa que esteja sectarizada por questão social, não, mulheres que são altamente informadas, que às vezes têm uma condição financeira privilegiada ou que têm oportunidades, eu prefiro chamar assim, diferenciadas ou melhores, elas também estão suscetíveis, né? Totalmente. Vide aí uma série de mulheres até famosas que eu acho que não precisa da gente citar aqui, mas que os exemplos delas são significativos não para elas estarem na mídia, mas para que elas mostrem que acontecem com elas também. Dando um relato pessoal, inclusive, eu estava discutindo isso no escritório há um tempo, que eu fiquei um tempo razoável num relacionamento muito abusivo, e assim, um dos colegas disse, mas você tinha consciência. E é muito engraçado, porque quando você tá naquele momento, você não tem tanta consciência assim. E olha que a gente tá falando de pessoas super esclarecidas, inclusive eu, no meu caso, uma feminista e tal, uma super defensora da pauta, e eu acho que quando com você é diferente. E olha assim, que eu nem dependia economicamente, eu não tinha filhos, e ainda assim eu demorei muito para conseguir sair. Imagine uma mulher que esteja numa situação emocionalmente mais vulnerável, financeiramente mais vulnerável, é muito complicado. Pegando esse gancho, inclusive, eu estava conversando com a Aline também antes do podcast, e a gente estava falando assim, de algumas coisas que a gente já passou com cliente, com desembargador, deles virarem e falarem assim, você é advogada? O seu colega, homem, que também estava inscrito aqui, não vai chegar. E eu e ela, nós tínhamos relatos parecidos de responder imediatamente. Não, eu que vou falar, porque eu conheço desse assunto, e se o senhor estiver se sentindo desconfortável, o senhor está se sentindo desconfortável, e a pessoa ficar completamente sem graça. Pelo que acabou de falar. E já refluir. Não, mas é porque você é muito nova, é porque você é muito bonita, vamos entrar, desculpa, nossa, você é brilhante, desculpa. E assim... Desculpa. Mas o que eu falei para ela e que eu acho que é muito relevante é essa questão da autoconfiança. Porque eu e a Aline, a gente respondeu de volta na mesma hora. O cliente olhou para mim e falou assim, mas é você que é advogada? E eu respondi, eu sou advogada, dei um mini currículo e continuei falando tecnicamente, brilhantemente, e tudo bem, a gente passou por isso. Mas brilhantemente mesmo, porque você fala muito bem, entende muito bem do seu assunto. Obrigada, que fofa. Eu queria, inclusive, Marina, que você fizesse um paralelo, assim que você terminar esse pontinho que você mencionou, que você fizesse um paralelo, sabe, assim, dentro, a gente já está mais ou menos chegando ao fim, assim, da nossa conversa, né, mas repete que a gente converse mais depois.
sobre os avanços que a gente teve em termos de política partidária mesmo, legislação para a política partidária em relação às mulheres e o que a gente está vivenciando hoje na OAB. Esse frisson, esse assunto é um frisson entre nós e pauta muitas vezes as eleições. E assim, dentro do seu ponto de vista de eleitoralista, por que isso acontece? Você acha isso significativo, importante? Você acha que isso vai fazer a gente caminhar mais e melhor? Eu quero muito falar sobre isso, mas eu vou concluir a outra fala. Por favor. Porque, assim, eu e a Aline, a gente conseguiu reagir imediatamente e não perder a pose e não se desestabilizar, mas a gente não pode medir todo mundo mesmo pela que nossa por dentro régua. a gente trema um pouquinho, ok? Por dentro você tá ali. Não, né? Sorri, faz cara de paisagem. Mas eu fico chateada de pensar que isso pode acontecer com outras colegas que não tenham essa mesma autoconfiança e que se desestabilizem. Que elas cheguem num despacho, numa sustentação oral, e alguém pergunte pelo colega homem, e ela fique, não, realmente, espera aí, então, que eu vou chamar. Inibe, né? Isso intimida. Completamente. E assim, e ela pensa até meio que involuntariamente, se ele já tá me dando essa deixa que ele não vai me ouvir, então é melhor mesmo, pelo bem do cliente, eu deixar que o colega homem fale, que ele conduza. Não é raro, quando a gente tá em reunião com o cliente, eu e o meu sócio, eu falar uma coisa pro cliente e ele ficar olhando pro meu sócio pedindo validação do que eu acabei de dizer. E assim, eu consigo me impor na reunião, assim, claro, nunca de forma grosseira, mas assim, fazer com que ele volte a atenção pra mim, que ele perceba que o meu sócio concorda comigo, ele é até meu sócio. Mas assim, eu queria... Ele se não concordar. Mas assim... eu fico com dó das advogadas que ainda não conseguem reagir, que se desestabilizam. E é por isso que é tão importante que a gente tenha muitas mulheres em cargos de direção dentro da política classista, para isso que a Aline falou, para que todas as advogadas, que a advogada pegue a sua OAB e na sessão que pegar a carteirinha, ela veja várias conselheiras muito bonitas, muito bem vestidas, muito plenas, muito felizes com a advocacia, para ela dizer, eu faço parte disso daqui de verdade, eu posso fazer parte e ser representada aqui. E eu acho que a gente precisa disso, assim. Isso faz com que as outras advogadas tenham essa autoconfiança e na advocacia é tudo. Né? A advocacia é uma profissão de cara de pau, gente. Se alguém tira de você a sua cara de pau, o que te sobra com essa profissão, né? É isso. É muita coisa, a cara de pau só instrumentos e um recurso. Eu tô brincando, claro. Sobra muita técnica e competência. Mas é necessário, a gente precisa conseguir ter essa desenvoltura e enquanto isso for um problema, enquanto a gente tiver esse tipo de questionamento, a gente tá inibindo o exercício completo. Mas a gente tem que fazer isso, né? Para que isso vá diminuindo, arrefecendo mesmo, né? Senão isso não incentivarem umas às outras, né? Eu acho que é uma questão importante também. Isso é uma questão de sororidade total. De total, você né? falar, olha, se eu consigo, você consegue, sabe? Eu trabalho muito isso, às vezes, com as advogadas do escritório, por ser gestora e tal. Eu reúno com elas e falo o seguinte, eu não vou fazer, você vai, treina aqui comigo. Ou fala pra mim o que você pensa. Mas fala com vontade. Fala dizendo que você sabe. Você sabe, você não sabe menos que fulano, ciclano. Então, assim, isso é importante para que as pessoas tenham essa autoconfiança, além da técnica e do conhecimento, possam falar e se colocarem, né? Exatamente. Mas voltando para a questão da legislação eleitoral, em 97, a Lei das Eleições estabeleceu a reserva de vaga. Eu não gosto de chamar de cota, porque parece que tem uma carga semântica negativa, assim, né, quando a gente fala cota. E no começo, a redação da Lei das Eleições era reservará essas vagas. Então, o que o partido fazia? Olha, eu reservei, mas não apareceu ninguém interessado, então eu vou ter que botar um homem, foi mal aí. Aliás, essa é uma desculpa na política classista, inclusive. Né? Era. Acabou agora. E assim, não tinha a efetividade que precisava ter. Então, depois a gente teve uma alteração legislativa, em 2009, para colocar que preencherá. Então, é preencher, não é reservar. Não apareceu mulher? Então, você diminua a sua chapa, diminua seus homens, porque você vai observar o preenchimento completo. E, assim, isso foi muito relevante, embora a gente ainda esteja muito, muito, muito longe de alcançar cadeiras
no número que a gente deveria, porque apesar deles preencherem isso, a gente viu essa quantidade de candidaturas fantasma, de laranjas, enfim, de mulheres que estão ali só para figurar, e que a gente também precisa mudar essa realidade. Inclusive, nas pautas do Congresso agora estão a possibilidade de reserva de cadeiras, ao invés do registro de candidatura, né? Para que a gente efetivamente ocupe cadeiras, mas isso está sendo meio desvirtuado, porque eles querem condicionar. Então, se vai ocupar a cadeira, vamos tirar essa reserva do registro, e eu não vejo por que não pode ter os dois. E ainda colocando um prazo, uma dilação muito grande, para efetivar o completo dessa reserva de cadeiras até 2038. A gente não quer isso em 2038, porque essa discussão começou em 1930. Então, eu não vou esperar 108 anos para isso. Agora é o momento, então vamos implantar de uma vez, é pé na porta mesmo. E assim, a gente fica muito falando aqui, e eu cometi esse erro que eu quero corrigir. Tem cara de boazinha, né? Total. Que a gente precisa de representação para pautas femininas, isso é verdade, mas a gente também precisa sair um pouco dessa caixinha. Eu sempre fiz muito essa crítica na advocacia de partido, por exemplo, tem o partido X mulher, o partido X afro, e a gente coloca esses segmentos naquela caixinha, e eles ficam ali só naquela caixinha. Não sei o que mulher, né? Sigla partidária mulher. Aí, enquanto tá todo mundo ali discutindo direção das coisas, elas estão lá. Isso. Separadas. A direção partidária tá sentada, decidindo o que é relevante, e o partido X mulher tá ali se retroalimentando, falando para ele mesmo, entendeu? Pregando para convertido. E não é isso. E a importância da gente ter essa legislação no partidário e no classista é que, além de defender as pautas femininas, a gente tenha mais pontos de vista. A gente viu, por exemplo, na pandemia, eu esqueci a porcentagem, mas assim, que mulheres prefeitas tiveram X% a mais de sucesso na gestão da pandemia, de retirar riscos econômicos, de imunização, enfim. A nível mundial, por exemplo, a Merkel, por exemplo, fez um trabalho incrível na Alemanha. Então, assim, porque a gente tem outros pontos de vista. Eu não estou falando só da pauta feminina agora. Eu acho que quando a gente tem mais mulheres nos campos de decisão, a gente tem mais pontos de vista sobre um mesmo assunto que poderiam passar despercebidos para todos os outros. E é por isso que a gente tem que ter mulher falando de orçamento, falando de tributação. Aliás, nós temos boas representações nesta mesa, né? Você fala de direito eleitoral com um brilhantismo que eu sempre reconheci, eu preciso deixar isso claro. Que fofo. Essa oportunidade de falar, não, que a Marina é demais mesmo. Você fala muito bem de direito seguritário, mas não só, porque você também tem muito você é uma gestora, você trata do assunto, né? Inclusive com algumas publicações, processo civil. Eu também estou dentro de uma área muito difícil, né, de achar mulheres que falam tanto, que é o direito do saneamento, o direito da infraestrutura, com certeza, que é uma coisa que tem vindo muito em voga. Enfim, a gente não fala só de mulher, é importante a gente não falar só disso, mas é importante a gente servir de alguma forma como alguém que abre uma porta para outras entrarem e poderem ampliarem os seus espaços, né? E mais do que isso, muitas vezes, mesmo que a gente não perceba que isso acontece, de algum modo a gente está inspirando outras mulheres Sim. a quererem, a avançarem, enfim. Então, é muito importante. Eu temo que a gente esteja chegando meio que ao fim do nosso tempo e a conversa, à medida que ela vai avançando, ela fica mais gostosa ainda, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades. Mas para a gente, assim, fechar com chave de ouro, eu vou pedir para que vocês possam fazer algumas palavras finais, né? E depois eu quero também dar o meu tchau para a gente encerrar o podcast de hoje sobre esse tema mais institucional que a gente se propôs a falar. Aline, você pode, então, claro, já ir para o finalmente. Bom, primeiro parabenizar a Ariana pelo incentivo sempre, desde quando a gente começou a trabalhar a questão da CMA e da pauta feminina. Confesso, gente, que assim, como eu não tinha uma vivência classista e como no escritório que eu trabalho a gente não tem, teoricamente, tá? Porque isso é muito subjetivo, dizer que não tem. Essa questão da pauta feminina, eu abri os meus olhos para isso. E abri os meus olhos para também abrir os olhos de outras pessoas, de outras mulheres. E isso, assim, é surreal de interessante. Eu acho que a gente teria várias outras pautas aqui, como, por exemplo, a fala e o respeito à fala da mulher, porque não é só preencher. Não vou anotar é aqui, ter voto, é ter fala, é ter posição, é ter decisão.
né? E eu acho que isso também é importante e a gente precisa ter comportamentos e habilidades para poder fazer isso. Porque se a gente também não tiver, não é só no grito que a gente consegue as coisas e isso não é só aqui, em qualquer lugar. Mas eu queria encerrar a minha fala mesmo dizendo o seguinte: de fato, às vezes, infelizmente, a lei é letra morta ou o contrário. A lei precisa existir para que uma realidade se concretize, como no caso do Plano de Valorização da Mulher Advogada e também do Paridade. Pode ser que eu, Ariana, Marina, não tenhamos vindo para a política classista por uma questão de feminismo, mas pode ser que a minha colega do lado precise. E esse plano e essa determinação do percentual necessário para registrar a chapa seja o percentual que ela vai compor. Então, assim, a gente precisa olhar para a gente, mas também precisa olhar para o outro, para as realidades, que é o que a Marina falou. Sair da nossa caixinha, sabe? E olhar no todo o sistema. O sistema precisa disso? Hoje, Aline, eu digo que sim, o sistema precisa. Precisa do paridade e precisa do plano de valorização. Senão a gente não teria algumas políticas implementadas atualmente. Muito bem. Marina? Eu queria agradecer de novo, elogiar a condução da Ariana na CMA. Ela sempre me convida, e são sempre eventos muito bons, é sempre muito legal. E esse clima de sororidade, eu acho que a gente tem uma convivência legal e é gostoso fazer parte desse grupo. É uma rede de apoio, né? A gente troca experiências e isso é muito salutar. E eu concordo muito com o que a Aline disse, que a gente precisa da paridade, a gente precisa do plano de valorização da mulher advogada, inclusive porque isso deveria ser natural, mas já que não é, então, que seja assim mesmo. Porque, afinal de contas, assim, no meu curso de Direito, por exemplo, as salas de aula eram majoritariamente femininas. A gente tem muitas mulheres no campo do direito, na advocacia, e elas precisam estar nos locais de decisão. Então, se isso não aconteceu de forma natural, por questões históricas, a gente precisa fazer o que der. E daqui a um tempo, não vai incomodar, porque vai ser tão natural que é isso mesmo. Já era para ser e provavelmente tá ali só para confirmar uma realidade que deveria ser, mas eu acredito que ainda será. E era isso, gente. Muito obrigada, foi muito legal, de verdade. Eu que agradeço, se incomodar, deixa. Eu que agradeço a vocês, eu quero dizer que eu sou muito, assim, feliz por tê-las aqui na nossa primeira conversa sobre esse assunto. Eu acho que daqui já tem muitas ideias para a gente conversar mais, né? Abrir espaço para que outras também tratem desses temas. E eu queria agradecer muito, agradecer quem está nos ouvindo, agradecer quem está nos assistindo, agradecer o tempo de vocês e, enfim, dizer que a gente está juntas sim, lutando sim por algo efetivo, que não seja só discurso, porque o discurso apenas não cabe só a gente, né? A gente já passou desse estágio e a gente quer efetivamente as nossas conquistas e graças a Deus a gente tem o espaço certo e estamos no lugar correto para a gente avançar nisso. Eu tenho certeza, não é conversa, né? Mais do que isso, são realizações, são ações efetivas que a gente tem visto acontecer nos últimos 6 anos e que a gente vai ver acontecer muito mais. Com muito certeza. Obrigada, querida Marina, viu? Obrigada. Você é um amor e você também, minha querida, que eu já falei aqui que não é, que é Garcia, mas não é irmã, mas é de coração e de alma. E a gente vai chegando então ao final desse podcast, agradecendo muito a oportunidade de ter falado sobre tudo e ter falado para vocês.